Prossegue então dizendo isso: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. A palavra, a revelação escrita de Deus, os mandamentos é a revelação escrita de Gênesis ao Apocalipse, e o Espírito Santo, interligados. Isso corresponde à porção que nós lemos hoje, aquela que lemos no segundo período, lembram? Sobre a palavra. Eu vou dar uma revisadazinha nela, se os irmãos quiserem uma cópia, não tenho nenhuma objeção, se vocês querem levar esses rabiscos para continuarem refletindo. Aqui está a relação imediata da palavra e o Espírito Santo, através do qual o reino de Deus se manifesta, e que na expressão que temos aí, a igreja da palavra e do poder de Deus, ou do evangelho do rei de Deus fluindo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Quem é Ele? O Consolador, o outro Consolador é o outro Jesus. Vocês que são especialistas aí no idioma, sabem o que significa esta palavra outro. Outro exatamente igual a mim. Não é outro de outra natureza. Outro Consolador. Jesus, o Consolador, Ele o Consolador. O que é Consolador? E também a maioria dos irmãos sabe que esta palavra Consolador, como o nome, ou como a função de Deus, o Espírito Santo. Não é simplesmente a função de trazer consolo às pessoas. A palavra Paráclito, que tem 4 ou 5 significados de ação em si mesma. Darei outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Porque Jesus iria ausentar-se fisicamente deles. E esse Consolador, ele diz que é o Espírito da verdade. E que é o Espírito Santo. Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Ou seja, o mundo não podia ver o Espírito Santo em Jesus, como os discípulos não podiam. E quando Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Jesus responde: há tanto tempo estou convosco que não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Agora ele diz, verso 17: o Espírito da verdade que eu enviarei, e que o Pai dará, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Eles não podiam ver o Espírito Santo em Jesus, porque não podiam ver também o Pai em Jesus, nem Jesus no Pai. O mundo nunca vai conhecer isto, somente quando alguém for recriado, o espírito da pessoa for vivificado pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado e o pecado de todo aquele que se rende a Ele. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Porque o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqueles discípulos conheciam o Espírito Santo, e nós conhecemos o Espírito Santo. Em Atos capítulo 18, lá estavam os discípulos de João, que estavam perdidos no tempo e no espaço, pregando sobre Jesus, mas o evangelho da antiga aliança. E então Paulo chega e encontra aqueles discípulos de João, como se fossem sequência da igreja, e percebe que há distorções deles, ainda que fossem tão piedosos, e faz uma pergunta a eles, tão simplesinhas. Qual foi a pergunta? Recebestes o Espírito Santo quando crestes? E a resposta deles foi: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. E nós cremos em Jesus pelo Evangelho de João. Eles estavam na antiga aliança. Na antiga aliança não se conhecia o Espírito Santo. Só uma ou outra pessoa. Creio que foi domingo pela manhã que nós tivemos essa ênfase, não foi? Domingo pela manhã. Na nova aliança, o Espírito Santo é um dos sinais da nova aliança. Mediante o sangue de Cristo, é que o Espírito Santo é derramado sobre toda
carne, ou seja, cada pessoa. Nova aliança, que está na aliança do sangue de Cristo. Esse sangue é a nova aliança. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança, o Espírito Santo, Yahvé Espírito Santo, é derramado em cada pessoa que se rende a Jesus, de todas as nações e culturas. E esse é um dos sinais da nova aliança. Recebeste o Espírito Santo quando cresces. Nós nem sabemos que haja Espírito Santo. E Jesus diz que o mundo não o vê nem o conhece, mas diz os discípulos dele, vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. O movimento, que eu talvez possa dizer que tenha sido tanto do Espírito Santo, iniciado pelo Espírito Santo, e muito do que se seguiu, passou a ser do homem no século XX. O movimento de restauração, é incrível usar essa expressão, mas por enquanto não tem outra. Restauração do Espírito Santo para a igreja. Do mover de Deus no início do século XX. Mas isto foi um processo que foi enfrentando barreiras de um século para o outro. Depois da reforma do século XVI. No século XVII, um vazio, um caos entra na igreja. De toda a Europa. E mesmo nos Estados Unidos. No século XVII, o grande avivamento do século XVI, no século XVII, entra um caos terrível. No século XVIII, Deus começa a enviar avivamentos. E o avivamento dos Estados Unidos, de 1739 até 1750 e poucos, do qual um dos instrumentos humanos foi o homem mais ilustre, mais erudito, a mente mais brilhante que havia nos Estados Unidos até hoje. Os norte-americanos ainda dizem que não surgiu uma mente tão brilhante entre eles como foi aquela Jonathan Edwards. E aquele avivamento trouxe um reboliço nas estruturas mentais e religiosas que já estavam plantadas lá, com menos de um século, quando eles saíram da Inglaterra, da Europa ou da Grã-Bretanha para terem liberdade de servir ao Senhor. Com menos de um século, a tradição, o domínio humano religioso já tinha, ou seja, a apostasia já havia entrado. Deus enviou o avivamento. E o Jonathan escreve muito sobre isso, e há um livro precioso dele aqui que foi traduzido há pouco tempo. Alguns irmãos já têm, eu espero que já tenham lido. Uma fé mais forte do que as emoções. Aquele entendimento escrito, aquele livro escrito em 1742, para responder à crise terrível concernente aos fenômenos que ocorriam nas reuniões e as reações das pessoas nas reuniões, e também as reações daqueles que estavam fora daquela ação da graça de Deus e avivamento. Os líderes se levantaram com porretes, paus e tudo mais que podiam, como ocorrem cada vez que aconteceu moveres da graça de Deus, para não permitir que o ex-Lucifer sufocasse e matasse a noiva antes de que ela estivesse completada. Jonathan Edwards, os livros dele, este livro é a pérola para hoje. Uma fé mais forte que as emoções. E ajuda a ajustar a questão do lugar da palavra e o convívio com a manifestação do poder. E em nenhum segmento evangélico sério há alguém honesto e sério que ouse atentar contra o ensino, o ministério deste homem. Ele foi um revolucionário. Foi tão revolucionário que teve que enfrentar a liderança evangélica da época